A questão diz o seguinte: a partir das informações exibidas na figura ao lado, julgue os itens que se seguem a respeito das fórmulas da ferramenta Excel. A fórmula estatística igual MED, abre parênteses A1, C2, permite o cálculo da mediana das células referenciadas, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês acham desta fórmula, desta função estatística chamada MED? Será que ela permite o cálculo da mediana? Então vamos entender o seguinte: quando nós usamos o Excel, isso é muito importante saber, até você separar aqui só a planilha e a função MED, acompanha ali, tinha a função igual MED, abre parênteses A1, C2, eu separei só a planilha com os valores e a própria função MED. A função MED do Excel não é a média aritmética, porque no Excel a função que resolve a média aritmética é a função chamada média. A função MED, MED, é justamente o que a questão cita, retorna o que nós chamamos de mediana. Lá na matemática nós temos a mediana e aqui no Excel, para retornar o resultado da mediana, nós usamos a função MED, MED. Professor, mas o que é a mediana? A mediana é o valor central. Então, por exemplo, nesse caso apresentado na questão, quando ele colocou MED A1, C2, isso quer dizer que ele quer verificar qual é a mediana da célula A1 até a célula C2, já que o 2 pontos significa intervalo. E para definir o intervalo, nós vamos fazer o seguinte: pegamos a primeira indicação que vem antes do 2 pontos, que é A1, vamos colocar aqui um pontinho na parte superior esquerda desta célula A1, 2 pontos C2, quer dizer de A1 até C2. Localizamos a célula C2 e colocamos um pontinho aqui na parte inferior direita. Agora nós vamos ligar esses pontos de A1 até C2 e C2 até A1. Perfeito. Agora nós temos que colocar esses valores apresentados para extrair a mediana de forma mais simples. Vamos colocar eles em ordem crescente para descobrir qual é o valor central. Então, pegando esses 6 valores que compreendem o intervalo A1 até C2, em ordem crescente eu teria o 3, depois do 3 seria o 4, depois do 4 o 5, depois do 5 nós temos o 6, depois do 6 o 7, depois o 8. Perfeito, eu coloquei os 6 valores apresentados aqui em ordem crescente. Agora fica mais fácil extrair a mediana, o valor central. Mas espera aí, nós temos 3 valores aqui na esquerda e 3 valores na direita. Percebe que não tem exatamente um valor central. Na verdade, aqui eu poderia imaginar que nós temos 2 valores centrais, né? O 5 e o 6 estão fazendo aqui a função de valores centrais, mas não pode ser a resposta da função MED porque ela só aceita um valor, um resultado. Então, quando a quantidade de valores é par, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, nós temos 6 valores, nós vamos ficar com 2 ali no meio. O que eu tenho que fazer com esses 2 centrais? Nós vamos separar esses 2 centrais aqui, como eu acabei de fazer, vamos somar e dividir por 2, quer dizer, vamos fazer a média desses 2 valores centrais aqui. 5 mais 6 dá 11. 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, o resultado dessa minha função MED vai ser 5,5, que é a mediana dos valores apresentados nesse intervalo. Isso eu tenho que fazer quando a quantidade de valores é par. Então lembra, primeiro eu vou verificar o intervalo, sei que são esses 6 valores. Depois eu vou colocar eles em ordem crescente e se a quantidade de valores for par, eu pego os 2 centrais e realizo a média deles. É só somar e dividir por 2. 5 mais 6 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5 é o resultado dessa minha função MED extraindo a mediana. Quer ver? Vamos fazer isso na prática aqui do meu Excel, acompanha. Eu vou colocar igual MED, que é para retornar a mediana, abre parênteses A1, C2, como a questão pediu, e vou pressionar Enter. Pronto, 5,5 foi a resposta, ok? Agora, vamos fazer mais um pouquinho. E se a quantidade de valores apresentados for ímpar? Exemplo, se eu coloco igual MED, abre parênteses, A1, C1. Quando eu coloco A1, C1, nesse outro exemplo que eu tenho aqui, agora, observa comigo, é a mediana da célula A1 até a célula C1. Na verdade, é esse intervalo aqui que compreende, que está aqui destacado em azul, como vocês podem enxergar, que compreende o valor 4, o 5 e o 3. É só esse intervalo de cima, porque agora eu não botei A1, C2, eu botei A1, C1. Então, são só essas 3 células. O que eu tenho que fazer com essas 3 células? Colocar em ordem crescente. Qual é o menor valor aí? É o 3.
Depois do 3 é o 4. Depois do 4 é o 5. Então eu vou analisar entre 3, 4 e 5. Entre 3, 4 e 5, qual é o valor central? Já que aí a quantidade é ímpar, são 3 valores, daí tem um central. O 3 é o menor, o 4 é o central e o 5 é o maior, então é 4 a resposta. Nesse caso, nesse exemplo agora, quando eu pressionar Enter, a mediana deu 4, a função média retornou 4, porque agora 4 é o valor central que eu pedi daqueles 3 ali de cima. Mas quando a quantidade é par, aí vale a regrinha que eu passei. Bota em ordem crescente, pega os dois centrais, soma e divide por 2 e obtém o resultado da mediana. Claro que a questão nem pediu isso. A questão simplesmente perguntou: a fórmula estatística igual média, abre parênteses A1, 2 pontos, C2, permite o cálculo da mediana das células referenciadas? Sim, porque a função do Excel que retorna a mediana é a função MED. Então está certíssimo aqui a questão. Vamos marcar como certo. A função que retorna a média aritmética é a função média. Mas a função MED, MED, essa de fato retorna a mediana. Ok, pessoal? Certíssimo.